Bom, a gente já falou dos parâmetros técnicos, né, que a gente tem que avaliar quando a gente for interpretar uma radiografia de tórax. Agora vamos falar um pouquinho ainda dentro da parte técnica das incidências radiográficas, tá? Deixei descritas aí as mais comuns, tá? Mas disparada, a que mais é feita é a tórax rotina, tá? Que é na incidência póstero anterior e perfil. A gente vai agora passar uma por uma para a gente ver as indicações e como que ela é feita, tá? Então, ó, a incidência em póstero anterior, ela é feita com o tórax o mais próximo possível do filme. O tubo de raio-x, né, o foco, a ampola, ela fica lá para trás, 1,80 m atrás, e o paciente tem que fazer a inspiração máxima, tá? E no perfil de preferência, o perfil esquerdo, tá? Então, o lado esquerdo do paciente mais próximo do filme, enquanto o raio vai ser feito do lado de cá. E mesma coisa, tá? Inspiração máxima e distância da ampola para o paciente de 1 ponto. A incidência em póstero anterior, ela é melhor do que a incidência em antero-posterior, porque com o tórax, a parte anterior do tórax mais próxima do filme, o coração também fica mais próximo do filme e ele amplifica menos em comparação com a incidência antero-posterior. A gente vai ter algumas imagens aqui e isso vai ficar mais claro, tá? Outra coisa também, o perfil esquerdo melhor do que o perfil direito, porque o coração também fica mais próximo do filme quando você está com o lado esquerdo encostado nele, tá bom? E na incidência em perfil, já deixei uma aqui para a gente treinar, tem alguns pontos que a gente vai retomar mais para frente, que é legal, que a gente vê melhor pelo perfil até mesmo do que pela incidência em póstero anterior, tá? E são essas regiões, a região aqui, ó, retrocardíaca, a região retroesternal, tá vendo? Essa parte aqui, elas são mais escurinhas, porque aqui é só pulmão, tá? Então, se tiver uma pneumonia ali, essa parte vai estar opacificada, tá bom? Outra coisa, os seios costofrênicos, um pouquinho derrame pleural, a incidência em AP ela não mostra, tá? Porque a incidência em AP ela mostra o recesso costofrênico, o anterior, esse posterior aqui, ó, às vezes não chega a ser mostrado aqui na incidência em PA. Então, derrames pequenos, às vezes a gente só consegue ver a incidência em perfil. Certo, pessoal? E aqui, ó, só de curiosidade, eu deixei uma radiografia aqui de uma paciente que tem prótese mamária. Não sei se vocês repararam aí, ó, tem duas manchinhas brancas aqui nas duas sombras mamárias. E aqui na incidência em perfil a gente vê bem claro o contorno da prótese, né? É uma prótese mamária, tá bom? Vamos lá agora. Agora na incidência... esse aqui é só um exemplo para mostrar para vocês como que é feito o exame, tá? O paciente, ó, fica de costas para o filme, para a ampola, perdão. A ampola tá aqui, tá disparando os raios X daqui e chegando no paciente aqui. E o paciente ele fica com a mão na cintura dessa forma aqui, porque desse jeito ele tira a escápula da frente dos campos pulmonares. Olha aqui, ó. Tá vendo a escápula como sai do campo pulmonar? Essa daqui ainda saiu pouco, viu? Dá para sair mais. Na primeira aula, não sei se vocês lembram, a gente comentou que a escápula tinha saído completamente do campo pulmonar. Essa daqui ainda ficou um pouquinho, tá bom? E a incidência em perfil, né? Repare que o paciente fica com o braço para cima, né? Para ele não ficar aqui sobreposto ao tórax do paciente. E, mais uma vez, a gente vê aqui a área retroesternal, a área retrocardíaca. Lembra que eu falei que na avaliação para ver a dose da radiação, a gente vê a diferença, né? O degradê da coluna, da densidade da coluna. Quanto mais alta a coluna, ela fica mais branca, porque tem mais sobreposição de órgãos ali para cima. E conforme ela vai descendo, é normal ela ir ficando cada vez mais pretinha, mais hipodensa, tá bom? Se você vê que tem uma perca desse gradil, já liga, corta aí, Mandinha. Se você estiver avaliando uma radiografia em perfil e você vê que esse gradil, né, essa diferença de densidade, ela não está desse jeito que eu falei, né? Do mais branco de cima para mais escuro de baixo,
já liga aí o sinal de alerta que pode ter uma pneumonia aí nos campos pulmonares posteriores, tá bom? Então, falamos agora da póstero anterior e perfil, que é a mais clássica de todas. Vamos falar da segunda mais feita, que é a anteroposterior, tá bom? Normalmente a incidência em anteroposterior ela é feita quando a gente não consegue fazer a póstero anterior, tá bom? Porque, igual eu já expliquei, a póstero anterior tem algumas qualidades que deixam ela melhores do que a anteroposterior. Normalmente a incidência anteroposterior ela é feita em pacientes idosos, crianças pequenas, pacientes que às vezes estão com dificuldade de locomoção, acamados, cadeirantes. Apesar que cadeirante às vezes dá para fazer com ele sentado, tá? Mas enfim, o paciente ele não consegue ficar em pé, seja pelo problema que ele tiver, e aí ele faz a radiografia deitado e a incidência do raio ela vem de frente para trás para ele, tá? Ao contrário. Só que isso acarreta algumas consequências que você, quando estiver interpretando essa radiografia, você tem que saber para não valorizar alterações que são normais na radiografia em anteroposterior, como, por exemplo, o aumento do diâmetro do índice cardiotorácico, tá? O aumento, na verdade, do diâmetro cardíaco, e aí você pode interpretar erroneamente como um aumento do índice cardiotorácico, tá bom? Pode reparar aqui, ó, essa incidência póstero anterior, a silhueta cardíaca, e quando o paciente deita, olha como o coração ele se assenta no tórax, né? Ele fica maior, tá bom? Então tem que tomar cuidado na hora de avaliar isso. É óbvio que dá para a gente ver cardiomegalia em paciente feita, em radiografia de paciente que foi feita na incidência anteroposterior, o diâmetro cardíaco fica muito maior mesmo, só que cuidado naqueles pacientes que está limítrofe ali, tá? Isso daí pode ser às vezes só pela radiografia, tá? Outra coisa é o engurgitamento dos vasos pulmonares. Com o paciente em pé, obviamente o sangue ele fica mais nas partes inferiores, nas porções inferiores dos vasos pulmonares, do que nas superiores. E um dos critérios que a gente usa na hora de falar em congestão pulmonar é o engurgitamento dos vasos superiores, o que a gente não pode considerar no paciente que foi feito a incidência em anteroposterior, que ele está deitado, que não tem essa ação da gravidade sobre os vasos dele. Tudo bem? Agora umas incidências um pouco menos comuns, menos conhecidas, tá bom? A apicolordótica. A incidência apicolordótica, ela é feita como na figura aí, o paciente ele inclina o tórax para trás de forma a tirar a sombra da clavícula da frente dos ápices pulmonares, tá bom? Reparem aqui, ó, que a gente consegue ver os ápices pulmonares perfeitamente, a clavícula ficou aqui para cima. Normalmente ali em cima você quer investigar um pouquinho melhor, tá bom? Outra questão também, a avaliação do lobo médio e da língua, tá bom? Como eles ficam projetados mais medialmente, eles ficam bem no centro dos hemitóraces, e aí fica melhor da gente avaliar eventuais alterações tanto do lobo médio quanto da língua. Agora, uma incidência de decúbito lateral com raios horizontais, né? O famoso Laurel. Então, se você está analisando uma radiografia de um paciente que você suspeita que tem um derrame pleural, só que você não tem certeza se aquilo ali é um derrame pleural, às vezes um espessamento ali pleural, você quer tirar isso à prova porque isso vai definir conduta para você, tá? O que você pode fazer? Você pede para o paciente se deitar sobre o lado que você está achando que tem esse derrame pleural, e aí você vai inclinar a ampola de raio-x, tá? E o raio vai entrar aqui na parte da frente do paciente mesmo, o raio vai ficar horizontal, e aí você vai conseguir ver o derrame eles escorrendo para a face lateral do tórax, tá? Então, ó, o paciente deita, o raio, a ampola de raio-x está aqui, então o raio está vindo daqui para cá, tá? Ele não está vindo de cima, como é normalmente feito no paciente que está deitado na maca. E aí, ó, essa dúvida que a gente tinha aqui, se tinha ou não um derrame pleural, agora o derrame se escorreu aqui para a parede lateral do tórax, e aí a gente confirmou, tá? Tem realmente um derrame pleural aí. Uma ressalva que a gente tem que fazer é nos casos de derrame pleural complicado, tá? Então, se esse derrame pleural ele for um epiema, ele estiver loculado,
Obviamente, quando você deitar, ele não vai escorrer, tá? O que escorre é o derrame pleural livre. Nesses casos, o ideal é você fazer um rastreio com ultrassom, às vezes com tomografia, para conseguir definir melhor sua conduta, esclarecer essa dúvida, tá bom? Agora, incidência oblíqua, tá? As incidências oblíquas, elas são muito mais usadas para avaliação do arcabouço ósseo torácico, no caso as costelas, os arcos costais, do que para avaliação pulmonar em si, tá? Óbvio, gente, sempre que você estiver avaliando um paciente, você quiser avaliar alguma alteração melhor, você pode raciocinar e imaginar uma incidência que aquilo ficaria mais claro para você, tá? Essas daqui são as incidências clássicas que eu estou falando. E na maioria das vezes, 99% dos problemas que o paciente tem, eles vão conseguir serem esclarecidos por essas incidências, tá bom? Então, as incidências em oblíquo, a gente consegue deixar os arcos costais, a gente consegue avaliar melhor os arcos costais, tanto na sua face posterior quanto na sua face anterior. Por isso que a gente faz o oblíquo do tórax. Repara como a gente consegue aqui avaliar a parte posterior dos arcos costais, desde ele saindo aqui, ó, da articulação com a coluna, e aí quando ele fica oblíqua, não ficou tão boa essa imagem, né? Mas reparem como os arcos costais, eles estão de comprido aqui na radiografia, ó. A gente consegue ver eles quase que inteiramente retos aqui, então fica mais fácil da gente ver as fraturas, tá bom? E por fim, as incidências em inspiração e expiração máxima, né? Usualmente a gente usa a inspiração máxima para quando vai fazer todas essas radiografias que eu falei, tá bom? Agora, quando que a gente usa também a expiração máxima? Quando a gente estiver avaliando uma radiografia e tiver suspeita de pneumotórax, aspiração de corpo estranho, tá bom? Olha aqui essa imagem da esquerda, não sei se vocês conseguem reparar, mas esse paciente ele tem um pneumotórax pequeno aqui, ó. Tá vendo? Às vezes o médico ficou na dúvida, não sabe se aquilo ali é um pneumotórax mesmo, às vezes é menor que esse ainda, ele pede uma grafia em expiração. Aí o que acontece na expiração? Todo o ar ele é tirado do pulmão, né? Uma grande quantidade de ar é tirada, e na onde tem o pneumotórax, esse ar ele vai para a cavidade pleural, ele não é todo expirado. Grande parte dele ele fica ali na cavidade pleural. E aí fica muito mais evidente da gente ver, tá? E a gente vai ter aula disso depois, tá? Na suspeita de aspiração de corpo estranho, normalmente criança, né? Quando a gente faz a expiração, esse corpo estranho ele tá ali ocluindo o brônquio, né? Bronquíolo, e o ar que entrou para ele não consegue sair. Então fica uma área de represamento aéreo, de retenção aérea. Então, diferente aqui do pneumotórax, em casos de aspiração de corpo estranho, a gente vai encontrar uma área pulmonar que fica mais preta, porque reparem aqui nesse pulmão sadio aqui, compara com esse na inspiração máxima, quando sai o ar, o pulmão fica mais opaco. No caso da aspiração do corpo estranho, o ar fica preso, todo o resto do pulmão vai ficar um pouquinho mais opaco desse jeito, e naquela parte distal, da onde está entupido ali pelo corpo estranho, vai ficar mais preto assim, mais hipodenso assim, tá bom? Bom, falamos já de técnica do exame, e agora a gente vai entrar para a sistematização da radiografia de tórax, tá bom?